Não, porque é o seguinte, na sexta-feira, aqui no De Placa, a Tainá Espinosa repercutiu com a galera aqui, é uma entrevista que ele deu à RMC, né? Falando sobre o Paris Saint-Germain. E ele falou o seguinte, foi o melhor futebol que eu já joguei. Bartoli Time é o nome do programa, que essa entrevista acho que está saindo aos pouquinhos. Isso. Ele saiu lá falando que ele quer jogar Próxima tanto o Copa Mundial também. de clubes quanto a Copa e tudo mais, e aí começou a soltar os pedacinhos ali. Inclusive, excelente estratégia, né? Vai soltando, você vai rendendo durante a semana toda. Vai pô, rendendo a coisa semana linda. toda. E aí tivemos essa aspas aí, ó. É o clube onde passei mais tempo na minha carreira. 6 anos. A nível esportivo foi o melhor futebol que joguei. Pra mim, houve injustiça, porque sempre dei tudo de mim em campo. Não tenho ressentimentos, mas fiquei triste com a forma como fui tratado pelos torcedores. E aí, ô Formiga, porque a gente sempre falava do Neymar do Barcelona, né? Quando a gente fala, pô, será que o Neymar vai voltar a jogar um dia como ele jogou no Barcelona? É óbvio que teve um momento ali também, até pré-Copa, que ele jogou, tava jogando muita bola também. Mas você concorda com o Neymar? Concordo. Eu já defendi essa tese algumas vezes. O Neymar Playmaker, que é o Neymar que joga mais no meio do que na ponta, pra mim é a melhor versão do Neymar, tá? E eu já tinha ouvido isso dele. E 2017 e 2020... 2015 é uma versão fantástica por causa do trio todo, mas 2017 e 2020, pra mim, como jogador de futebol, eu acho o Neymar mais completo, tá? É o Neymar que toma melhores decisões em campo, eu não tô falando da parte física. Eu acho até que ir pro meio pode ter sido ruim pra ele, fisicamente falando, tá? Ele foi pra um ambiente de mais choque, ele foi pra um ambiente de muito povoamento, e numa liga muito física. E tudo isso pós-Copa de 18, onde houve muita cobrança da história do Caicai, de se joga e não sei o que. Talvez ele tenha, depois da Copa, querido provar um pouco que não era isso. E passou a pular menos e evitar menos o choque. E foi mais para os confrontos. E vieram várias lesões de choque. Lesão do metatarso, várias lesões. Então, assim, eu acho a versão dele do PSG, a versão mais completa do Neymar enquanto jogador. É claro que, pô, talvez a mais divertida... Você não tem como dissociar do trio. E óbvio que com Messi e Suárez era muito legal de ver. Ele era um ponta absurdo. Mas ele no meio, ele tinha uma leitura de jogo, uma participação. Você bota vídeos do Neymar, por exemplo, as jogadas que não terminaram em gol no PSG, ou gols que o Mbappé perdeu, que ele criou. Cara, tem jogadas que seriam emolduradas, pô. E que não terminaram em gol, que simplesmente se esqueceram. Elas se perdem porque não terminaram em gol, mas ele jogou muito. Sim. E porque estava numa liga também com menos visibilidade e que era menos assistida. Mas ele fez partidas memoráveis. Eu lembro da primeira temporada dele no PSG, a fase de grupos que ele faz é sublime, pô. Aí chega no mata-mata, ele se machuca no jogo da volta, né? Com o Real, que ele não pode jogar, não é? Entre a ida e a volta. Né? Entre a ida e a volta. A ida o Real ganha e na volta, acho que no jogo seguinte. 2 jogos depois ele toma a entrada no francês. Cara, aquela fase de grupos dele é fantástica. Mas talvez por conta disso que ele fala aí que se sentiu de repente injustiçado ali, que ficou triste como o torcedor tratou ele. Mas por conta de lesão também, né? Não, então, sempre a história de vai botar ouvindo a resposta completa, ele trata do caso em que os torcedores foram para a porta da casa dele, meio que apontando como que os problemas do PSG fossem culpa do Neymar, e a gente sabe que não eram, né? O PSG tinha fracassos antes do Neymar e continua tendo pós-Neymar, né? Então acho que o Neymar não era o problema. E quando chegou mais perto do maior sucesso foi com ele. Foi com ele. E curiosamente a única temporada em que o Neymar pôde terminar a temporada. É curioso, eu estou tranquilo para dizer, porque falei na época, se você pegar os programas do Esporte Interativo à época, eu achava que era uma decisão ruim trocar o Barcelona pelo PSG, sempre. Mas é porque ele mostrou ousadia, ele mostrou pensar grande e sair do Barcelona, sair da sombra do Messi. E contra a vontade do pai, né? Eu concordo que ele pensa grande, mas eu acho que é uma decisão ruim. Eu acho que era muito melhor ter ficado no Barcelona que talvez pudesse ter dominado ou ter dividido o domínio do futebol com o Real naquele período para ir para o PSG. Mas ok, todas as temporadas dele ele se machucou, todas. A única que ele se machucou no meio da temporada e terminou a temporada, talvez porque paralisou para a pandemia, tudo aquilo, foi a temporada da pandemia, o PSG foi para a final e ele jogou muito bem. Que foi uma Champions mais curta. E foi uma Champions com menos jogos e tudo mais, uma Champions em cenário de pandemia, em que não dava para você ficar dispersando tanto fora do campo, talvez, se você quiser falar isso também, eu não gosto de falar da vida de jogador, então não entro nessa matéria, da vida pessoal, né? Eu não falo da vida pessoal de jogador, mas tem gente que fale. Não é coincidência que quando estava todo mundo enclausurado, ele jogou bem. Quem quiser ter
essa percepção pode. Mas acho que ali ele fala muito na questão da mágoa por ter sido apontado como o culpado. E é um fato, né? O Neymar nunca jogou mal pelo PSG, ou raramente o Neymar jogou mal pelo PSG. Cara, vale lembrar que um dia desse, antes da Copa 2022, ele desembarcou no Catar. A discussão era quem era o melhor jogador do mundo. Messi, Neymar, período. E o terceiro ficava variando ali. Tinha Haaland, tinha Mbappé, tinha mais não sei quem. Então assim, e aí tem esse ponto, né? Quando o Neymar estava machucado, ele estava machucado, gente. Não dava para fazer. Mas é que... ele não teve presente. Ok, aquele é um fato. Episódio do ele não teve presente. Muito. Eu acho que E também o Neymar, em alguns momentos, não se ajudou tanto. Negócio de machucado, fazer festa e tudo. E quando ele disse que não queria ficar também, que é antes da temporada da final, ele começa a temporada dizendo que não queria ficar, acaba ficando, e ele mete um gol de bicicleta no Parque dos Príncipes. E aí a torcida que começou o vaiando, terminou aplaudindo. A relação, ela nunca foi estável, ela sempre teve 8 ou 80, e é compreensível. Eu acho que o PSG teve culpa, eu acho que em alguns momentos ele também não fez muita questão de gerar esse carinho, porque ele ficou magoado e se sentiu acuado. E na reta final, eu acho que em parte ele deixa isso entendido ali, ele talvez também tenha se sentido injustiçado pelo clube, porque, assim, o que houve, em parte, foi um checkmate também, na minha visão, e do Luiz Henrique, que foi deixar para avisar faltando 3 dias para a janela fechar, pô. E aí o cara ficou, agora como é que vai ser? Eu vou para onde aqui? Tem clube para me querer? Não tem? Eu vou para a Arábia, eu volto para o Brasil. Não tinha nem janela aqui aberta, nem nos Estados Unidos. Qual é o clube europeu que ia abrir? O PSG não ia liberar barato para ninguém, para Chelsea, para não... E aí ficou naquela. Eu acho que ele se sentiu um pouco... não é sacaneado, mas ele sentiu que tomou um nó. E um nó planejado, que tinha o Luiz Henrique, enquanto a decisão do Luiz Henrique não era... Porque se ele tivesse avisado um mês atrás, você dá tempo. Se o Luiz Henrique chega e fala assim, se o Luiz Henrique cheguei, fui apresentado, chegou lá no cano e falou, você não vai jogar comigo. É outra parada. E não foi só ele, né? Ele deram esse nó em todos os ali. E tentaram dar no Marquinhos também, né? Mas o Marquinhos tinha outra representatividade, era capitão da equipe. Tentaram tomar até a abraçadeira do Marquinhos, porque o elenco bancou, né? Fizeram votação, segundo turno, sem precisar, e ele ganhou nos 2 turnos. Ele deveria ter ficado. O Neymar, né? Eu Sabe por quê? Se eu não posso ajudar, eu vou atrapalhar, então. Mas aí ele ia ficar encostado. Né? Mas e o que aconteceu na sequência? Eu acho que ele não ia jogar nem a pau. Tá louco. A hora que começasse a Disseram dar isso errado... do Mbappé e ele voltou rapidinho. Mas fazia Como é que você vai encostar num jogador? Como é que você vai encostar um jogador do nível do Neymar, cara? Mas como é que você vai encostar? Como é que você vai encostar alguém que recebe 56 milhões de euros por temporada? Não É só ver que se ele tá lá, ia acontecer certinho, ia tomar 2... E não foi na temporada do grupo do Newcastle, não foi? Ele ia tomar 2 lambadas na Champions, o nego ia falar, bota o Neymar pra jogar. Lógico que ia, mas é lógico que ia. Ia tomar 2 lambadas na Champions, o nego ia trazer. A própria torcida contra ele, eu tenho certeza que ia acontecer. Também esse movimento do Luiz Henrique acaba queimando também mais ainda o Neymar, né? Que o cara chega só com esse cara então, aqui... mas é que era encomendado, né? O Luiz Henrique, ele chegou pra fazer isso. Não foi assim. Mas o Luiz Henrique surpreendeu o PSG com isso. Ele chegou e falou, tem esse coisa aqui, a gente quer virar a página. Aí o cara, o que você acha? O Luiz Henrique deve ter dito, tá bom, eu compro esse discurso aí. E fez. E ao mesmo tempo, agora mostra como o PSG também... E o que é curioso, e tem um outro detalhe nessa avaliação toda. O Neymar foi ter um técnico de primeira prateleira, ou quase primeira prateleira, na temporada de saída, que é o Luiz Henrique. O Neymar no PSG só teve treinador, aí você vai falar, mas e o Tuchel? O Tuchel ainda não era campeão da Champions, o Tuchel era uma projeção. Ótimo, promissor. Acho até que se tivesse ficado, talvez o PSG tivesse estabilizado, podia ser. Mas ele teve Pochettino, teve o Unai Emery, que é bom, mas assim, não são técnicos. Teve aquele Gautier. O Gautier, mas nenhum ali é técnico de primeira prateleira. Sim. O Luiz Henrique, ele era o primeiro com alguma grife moral para sustentar certas coisas que nenhum desses outros sustentaria. Até pela personalidade do Luiz Henrique. E na hora que isso podia acontecer... Inclusive, Dembélé foi afastado, né? E já tinha treinado o próprio Neymar, né? Oi? Já tinha treinado o próprio Neymar. No Barcelona do trio MSN é o Luiz Henrique. Bem... Mas também não encaixa de primeiro impacto, não, né? Demora uns 4, 5 meses. Mas ele, com o Luiz Henrique, ele ia ter que andar na linha, viu? Ia. Porque o Dembélé chegou a ser afastado, mesmo sendo o cara com mais participações em gols, por questão disciplinar. Mas daí,
em cima do que o Formiga falou que talvez pudesse afastar o Neymar, aí falando de Dembélé. Então, mas aí é é que eu bagulho. te falo. O Dembélé dá uma dessa e o Neymar tá voando no treinamento afastado, você acha que qual seria a decisão? É isso. Ó, vai deixando um like aí, compartilhando, se inscrevendo também no nosso canal.